Derek Scott, 12 de novembro de 1994. Um mês depois do nosso terrível acidente de carro, recebi uma medalha de honra no ginásio do Centro Regional da Polícia diante de uma plateia composta por policiais, oficiais, jornalistas e convidados. Fui condecorado pelo próprio chefe de polícia estadual, que viajara apenas para a ocasião. Em pé no tablado, com um braço na tipóia, eu mantinha a cabeça baixa. Não queria nem aquela medalha, nem aquela cerimônia. Mas o Major Makina me assegurou que uma recusa minha seria terrivelmente mal recebida por meus superiores. Jesse estava em um canto no fundo da sala. Não queria se sentar no lugar reservado para ele na primeira fila. Estava perturbado. Eu não conseguia encará-lo. Após um longo discurso, o chefe da polícia se aproximou de mim e pôs uma medalha em meu pescoço, de forma solene, declarando: Sargento Derek Scott, pela coragem no exercício de sua missão e por ter salvado uma vida colocando a sua em risco, outorgo-lhe essa condecoração. O senhor é um exemplo para a polícia. Entregue a medalha, o chefe de polícia bateu continência para mim antes que a banda começasse uma marcha triunfal. Permaneci impassível, absorto em pensamentos. De repente, notei Jesse chorando e não consegui mais segurar as lágrimas. Arranquei a medalha do pescoço e atirei-a no chão num gesto de raiva. Eu me deixei cair num banco e comecei a chorar. Jesse Rosenberg. Terça-feira, 29 de julho de 2014, 3 dias após a abertura do festival. A clara mais recente reviravolta do caso. A arma do crime de 1994 que não havia sido encontrada na época ressurgia, e a mesma arma utilizada para assassinar a família Gordon e Megan Padlin voltava para silenciar Dakota. Isso significava que Stephanie tinha razão desde o começo. Ted Tenenbaum não assassinara nem a família Gordon nem Megan Padlin. Pela manhã, o major convocou Derek e a mim para uma reunião no Centro Regional da Polícia Estadual, na presença do assistente do promotor. Vou colocar Sylvia Tenenbaum a par da situação, disse ele. O escritório da promotoria vai dar início aos procedimentos. Eu queria que ficassem avisados. Obrigado, Major, respondi. Nós compreendemos. Sylvia Tenenbaum pode cogitar processar não só a polícia, explicou o assistente do promotor, como vocês também. Obrigado, culpado ou não. Ted Tenenbaum fugiu de uma perseguição policial. Nada disso teria acontecido se ele tivesse se entregado. Mas Derek colidiu propositalmente com o carro dele, atirando do ponte abaixo, condenou o assistente do promotor. Estávamos tentando interceptá-lo, interveio Derek. Havia outros meios, objetou o assistente do promotor. Ah, é? Perguntou Derek, irritado. Então o senhor é perito em perseguições? Não estamos aqui para criar problemas para os senhores. Eu li o dossiê de novo. Tudo apontava para Ted Tenenbaum. Havia a caminhonete dele, vista no local do crime momentos antes dos assassinatos. A chantagem imposta pelo prefeito corroborada pelas transações bancárias. O fato de Tenenbaum ter adquirido uma arma do mesmo tipo que a utilizada nos assassinatos e de que era um atirador experiente. Só podia ser ele. E ainda assim, cada uma dessas provas foi refutada mais tarde, falei, suspirando. Sei muito bem disso, Jesse, lamentou o Major, mas qualquer um teria se deixado enganar por elas. Vocês não são culpados de nada. Infelizmente, temo que Sylvia Tenenbaum não se satisfaça com essa explicação e tente por todos os meios legais que o caso seja revisto e esclarecido. Em contrapartida, para nossa investigação, isso significava que o cerco estava se fechando. Em 1994, o assassino de Megan Padlin tinha eliminado também os Gordon, que por azar haviam sido testemunhas do crime. Como eu e Derek tínhamos seguido a pista errada, considerando a família do prefeito Gordon o alvo principal, e uma série de provas nos convenceu da culpa de Ted Tenenbaum, o verdadeiro assassino pudera dormir tranquilamente durante 20 anos, até que Stephanie reabrisse o caso, incentivada por Ostrovsky,
que sempre alimentara uma dúvida, pois vira que não era Tenenbaum ao volante da caminhonete. Agora que as pistas estavam prestes a indicar quem era ele, o assassino eliminava todos que pudessem desmascará-lo. Havia começado com os Gordon, em seguida assassinar Stephanie e Cody, além de tentar silenciar Dakota. O assassino estava ali, na nossa cara, ao nosso alcance. Era preciso agir com rapidez e inteligência. Encerrada a nossa conversa com o Major McKenna, aproveitamos que estávamos no Centro Regional da Polícia Estadual para dar uma passada na sala do Dr. Ranjit Singh. O médico legista, que também era especialista em traçar o perfil psicológico de criminosos. Para nos ajudar a delinear melhor a personalidade do assassino, ele se debruçara sobre o dossiê da investigação. Estudei com cuidado as diferentes pistas do caso, disse o Dr. Sen. A princípio, acredito que os senhores estejam lidando com um indivíduo do sexo masculino. Em primeiro lugar, porque estatisticamente, estima-se que a probabilidade de uma mulher assassinar outra mulher seja de apenas 2%. Mas no nosso caso, temos também provas mais concretas. O lado impulsivo, a porta arrombada na casa dos Gordons, depois o fato de a família ser assassinada sem escrúpulos, e ainda Stephanie Myler afogada no lago e Cody Illinois, que teve o crânio destroçado com brutalidade. Uma forma de violência tipicamente mais masculina. Aliás, vi no dossiê que na época meus colegas também tendiam a acreditar que o suspeito fosse homem. Então não pode ser uma mulher? Indaguei. Não posso excluir nenhuma hipótese, capitão, respondeu o Dr. Sen. Já houve casos em que perfis de tipo masculino escondiam na realidade um culpado do sexo feminino, mas o dossiê me deixa com a impressão de que é um homem. Aliás, é um caso interessante. Não é um perfil típico. Em geral, quem mata dessa forma é um psicopata ou um criminoso experiente. Mas quando se trata de um psicopata, não há motivos racionais para os crimes. Ora, nesse caso especificamente, trata-se de matar por razões muito claras. Impedir que a verdade venha à tona. Com certeza não é um criminoso experiente, pois erra na primeira tentativa de matar Megan Baddeley. Logo fica nervoso. No fim, liquida com uma saraivada de balas e ainda dispara um tiro final na cabeça. Ele não se segura, perde o controle. E a constatar que os Gordon provavelmente os viram massacrar todo mundo. Arrebenta então a porta que não está trancada e atira a queima-roupa nas vítimas. É um bom atirador, apesar de tudo, opinou Derek. Sim, sem dúvida é. Um atirador com experiência. Para mim, é alguém que treinou o tiro para a ocasião. É meticuloso, mas perde o controle quando passa a ação. Não é, portanto, um assassino que age em sangue frio, mas uma pessoa que mata a própria revelia. A própria revelia? Isso. Alguém que nunca teria cogitado matar, ou que condenaria socialmente o ato de assassinar alguém, mas que foi obrigado a cometer o crime, talvez para proteger sua reputação, seu status, ou evitar a prisão. De toda forma, é preciso possuir ou comprar uma arma, praticar um estande de tiro. Há toda uma preparação. Não estou dizendo que não houve premeditação, ponderou o Dr. Sen. Estou dizendo que o assassino precisava matar Megan Baddeley a todo custo. Não é um crime motivado por interesse financeiro, como um roubo. Talvez ela soubesse alguma coisa sobre ele, e ele precisasse silenciá-la. Quanto à escolha da pistola, é, por excelência, justamente a arma de alguém que não sabe como matar. Há um tipo de distância entre o assassino e a vítima e uma garantia de eficiência. Um único tiro e está tudo acabado. Uma faca não seria capaz disso, a menos que ele degolasse a vítima, mas esse assassino não conseguiria fazer isso. Costumamos ver essa característica nos suicidas. Muitas pessoas acham que a arma de fogo é uma solução mais fácil do que cortar uma veia, atirar-se de um telhado ou mesmo tomar remédios cujos efeitos não se conhecem muito bem. Derek então perguntou: se foi a mesma pessoa que matou os Gordon, Megan Baddeley, Stephanie e Cody e que tentou assassinar Dakota Eden, então por que usou métodos diferentes nos casos de Stephanie e Cody? Porque o assassino procurou confundir as pistas. Explicou o Dr. Sen, que parecia bastante seguro. O assassino queria justamente que não fosse possível fazer a associação entre esses assassinatos, e os de 1994, sobretudo, após conseguir enganar todo mundo durante 20 anos. Repito,
Para mim, os senhores estão lidando com alguém que não gosta de matar. Já matou 6 vezes porque se viu acuado, mas não é um assassino de sangue frio. Não é um serial killer. É alguém que tenta salvar a própria pele, custe o que custar. Um assassino à própria revelia. Mas se é assim, por que não fugiu de Orphea? É uma opção que ele vai considerar, assim que for possível. Viveu 20 anos achando que ninguém descobriria seu segredo. Tornou-se vulnerável. É provável que esta seja a razão pela qual correu riscos consideráveis para proteger sua identidade até agora. Não pode fugir de um dia para o outro. Isso denunciaria. Ele vai tentar ganhar tempo e encontrar uma desculpa para deixar a região de maneira definitiva sem despertar suspeitas. Um novo emprego ou um parente doente. Convém agir rápido. Estão diante de um homem inteligente e meticuloso. A única pista que pode ajudá-los a identificá-la é descobrir quem tinha um bom motivo para matar Megan Padden em 1994. Quem tinha um bom motivo para matar Megan Padden? Derek escreveu no quadro magnético, instalado na sala dos arquivos do Orphea Chronicle, que se tornara o único lugar onde nos sentíamos tranquilos o suficiente para continuar nossa caçada, e onde Anna viera nos encontrar. No recinto estavam conosco Kirk Harvey. O que ele deduzira em 1994 sugeria que era um policial com faro impressionante, bem como Michael Bird, sempre disponível para nos auxiliar em nossas buscas e cuja ajuda era valiosa. Repassamos todos juntos as pistas da investigação. Então Ted Tenenbaum não é o assassino, começou Anna. Mas eu achava que vocês tinham a prova de que ele comprara a arma do crime em 1994. A arma vinha de um lote roubado do exército e foi revendida de forma ilegal por um militar desonesto no bar do Ridley Sport, explicou Derek. Teoricamente, poderíamos supor que naquele intervalo de tempo, tanto Ted Tenenbaum quanto o assassino adquiriram uma arma no mesmo lugar. Não há dúvida de que era um ponto de venda conhecido na época. Seria uma tremenda coincidência, é verdade, disse Anna. Primeira caminhonete de Tenenbaum está no local do crime, mas não é ele que está ao volante. Depois a arma do crime que ele teria comprado no mesmo lugar onde Tenenbaum teria adquirido uma bereta. Vocês não têm a impressão de que alguma coisa suspeita? Desculpe a pergunta, interveio Michael. Mas por que Ted Tenenbaum teria comprado uma arma de fogo ilegal se não tinha intenção de usá-la? Tenenbaum estava sendo extorquido por um bandido da região, Jeremiah Fold, que tocara fogo no restaurante dele. Tenenbaum poderia querer uma arma para se proteger. O mesmo Jeremiah Fold cujo nome estava na cópia de Gordon na minha peça de teatro? Perguntou Harvey. O próprio, respondi. E cuja moto pode ter sido atingida propositalmente. Vamos nos concentrar em Megan, sugeriu Derek, batendo com a mão na frase que escrevera no quadro. Quem tinha um bom motivo para matar Megan Padden? Justamente, concordei. Dá para imaginar Megan jogando seu carro contra a moto de Jeremiah Fold de propósito? E que alguém ligado a Jeremiah, talvez Corstico, tenha resolvido se vingar dela? Mas chegamos à conclusão de que não havia qualquer ligação entre Megan Padden e Jeremiah Fold, lembrou Derek. Além do mais, o perfil de Megan não corresponde em nada com o de quem daria uma trombada na moto de um bandido. A propósito, em que pé estão as análises das partes do veículo encontradas por Grace, aquele ex-agente especial da ATF? Perguntei. Ainda em curso, queixou-se Derek. Espero ter novidades amanhã. Anna, que estava mexendo em alguns documentos do dossiê, disse, pegando transições do interrogatório. Acho que encontrei algo. Quando interrogamos o prefeito Brown semana passada, ele afirmou ter recebido um telefonema anônimo em 1994. Descobri que Gordon era corrupto no começo de 1994. Como? Recebi uma ligação anônima. Foi no fim de fevereiro. Uma voz de mulher. Uma voz de mulher, repetiu Derek. Seria Megan Padden? E por que não? Falei. É uma pista que faria sentido. Então Brown, vice-prefeito na época, teria matado Megan e os Gordon? Perguntou Michael. Não. Em 1994, no momento do quádruplo homicídio, Alan Brown estava cumprimentando as pessoas no foyer do Teatro Municipal. Ele está fora da lista de suspeitos, expliquei.
Mas foi esse telefonema que incitou o prefeito Gordon a ir embora de Orphea, prosseguiu Anna. Ele começou a transferir seu dinheiro para Montana, depois foi procurar uma casa em Bozeman. O prefeito Gordon então teria um bom motivo para matar Megan Padley, e o perfil dele bate com o que o perito nos falava ainda há pouco. Um homem que não mataria por capricho, mas que por se sentir acuado ou para proteger sua honra, mataria à revelia. O prefeito Gordon então teria um bom motivo para matar Megan Padley, e o perfil dele bate com o que o prefeito nos falava ainda há pouco. Um homem que não mataria por capricho, mas que por se sentir acuado ou para proteger sua honra, mataria à revelia. Gordon se encaixa nessa descrição. Você só está se esquecendo de que o Gordon também foi assassinado. Lembrei a Derek. É aí que alguma coisa não bate. Kirk, por sua vez, tomou a palavra. Não esqueço que, na época, fiquei impressionado com o conhecimento que o assassino tinha dos hábitos de Megan Padley. Ele sabia que ela corria sempre no mesmo horário, que parava no pequeno parque da Penfield Crescent. Vocês me dirão que talvez ele tivesse estudado a rotina dela, mas um detalhe que o assassino não teria como saber com base apenas em suas observações. O fato de que Megan não iria à primeira edição do festival de teatro. Era alguém que sabia que o bairro estaria deserto e que Megan estaria sozinha no parque, sem testemunhas. Era uma oportunidade única. Seria então alguém do seu círculo social? Perguntou Michael. Da mesma forma que nós perguntamos quem poderia saber que o prefeito Gordon não assistiria à abertura do festival. É preciso tentar imaginar quem poderia ter conhecimento de que Megan estaria no parque aquele dia. Nós nos voltamos para a lista de suspeitos escrita a caneta no quadro magnético. Meta Ostrovsky, Ron Gulliver, Steven Bergdorf, Charlotte Brown, Samuel Padelin. Sugiro analisarmos e deduzirmos por eliminação, opinou Derek, partindo do princípio de que se trata de um homem, por ora isso exclui Charlotte Brown. Além de tudo, ela não morava em Orphea na época. Não tinha qualquer conexão com Megan Padelin, muito menos oportunidade de espioná-la para conhecer seus hábitos. Com base nas conclusões do perito em perfis criminais, acrescentou Anna em seguida, o assassino não gostaria que a investigação de 1994 fosse posta em xeque. Podemos, portanto, excluir Ostrovsky também. Porque ele pediria a Stephanie para esclarecer esse caso se fosse matá-la em seguida? Outro detalhe, ele também não morava em Orphea, nem tinha qualquer conexão com Megan Padelin. Sobram então Ron Gulliver, Steven Bergdorf e Samuel Padelin, falei. Gulliver acaba de pedir demissão da polícia, faltando apenas 2 dias para se apresentar. Lembrou Anna, antes de explicar a Kirk e Michael que o perito mencionara a hipótese de que o assassino poderia fugir, oferecendo um motivo crível como desculpa para sua mudança. Será que amanhã ele anunciará que está de partida para desfrutar da aposentadoria num país do qual não poderia ser extraditado para os Estados Unidos? E o Steven Bergdorf, comentou Derek, em 1994. Logo depois dos assassinatos, ele se muda para Nova York antes de reaparecer em Orphea e ser selecionado para trabalhar na peça que supostamente revelaria o nome do criminoso. O que sabemos sobre Samuel Padelin? Perguntei em seguida. Na época, era apenas um viúvo choroso. Nunca me passou pela cabeça que pudesse ter matado a mulher. Antes de excluído da lista, precisamos saber mais sobre ele. E por que quis participar da peça? Afinal, se há alguém que conhecia os hábitos de Megan e sabia que ela não iria ao festival na noite de abertura, esse alguém era ele. Esse alguém é ele. Michael Bird tinha pesquisado um pouco sobre Samuel Padelin e nos informou. Os dois formavam um casal simpático, tranquilo, de quem as pessoas gostavam. Interroguei alguns de seus vizinhos da época. Todos compartilhavam da mesma opinião. Nunca ouviram gritos ou brigas entre eles. Todos os descrevem como pessoas encantadoras, claramente felizes. Parece que Samuel Padelin ficou arrasado com a morte da mulher. Um dos vizinhos afirma inclusive ter temido que ele cometesse suicídio. Depois ele deu a volta por cima e se casou de novo. De fato, disse Kirk, tudo isso confirma minha impressão da época. Em todo caso, continuei, nem Ron Gulliver, nem Steven Bergdorf, nem Samuel Padelin parece ter motivo para desejar a morte de Megan. Voltamos então à nossa pergunta inicial. Quem poderia querer matá-la? Se conseguirmos responder essa pergunta, descobriremos o assassino. Precisávamos saber mais sobre Megan. Decidimos ir à casa de Samuel Padelin,
na esperança de que ele pudesse nos esclarecer um pouco mais a respeito de sua primeira mulher. Em Nova York, no seu apartamento no Brooklyn, Steven Bergdorf se esforçava para convencer a esposa das vantagens de uma viagem a Yellowstone. Como assim você não quer ir mais? Perguntou ele, irritado. Mas Steven, a polícia não ordenou que você não deixasse o estado de Nova York? Por que não vamos para o Lago Champlain, para o chalé dos meus pais? Porque, como tínhamos pensado em viajar apenas eu, você e as crianças, é melhor que seja para lá. Preciso lembrar que 3 semanas atrás você não queria nem ouvir falar em Yellowstone? Pois bem, agora estou com vontade de agradar você e as crianças, Tracy. Desculpe por querer satisfazer os seus desejos. Iremos a Yellowstone no próximo verão, Steven. É melhor respeitar as instruções da polícia e não sair do estado. Mas o que está com medo, Tracy? Acha que sou um assassino, é isso? Claro que não. Então me explique por que a polícia precisaria me interrogar de novo. Você é mesmo difícil, sabe? Um dia quer, no outro não quer mais. Vá para a casa de sua irmã se quiser. Eu vou ficar aqui então, já que você despreza nossa viagem em família. Após hesitar um pouco, Tracy acabou aceitando. Sentia que precisava ter uns momentos especiais ao lado do marido e voltar a se conectar com ele. Tudo bem, querido, vamos fazer essa viagem. Formidável! Berrou Steven. Então faça as malas. Vou dar um pulo na revista para entregar meu artigo e acertar uma coisinha ou outra. Aí irei à casa da sua irmã pegar o trailer. Amanhã bem cedo partiremos para o meio oeste. Tracy franziu o senho. Por que você complica tudo, Steven? Não seria melhor colocarmos todas as nossas coisas no carro, irmos juntos até a casa da minha irmã e de lá seguirmos viagem? Impossível. Com as crianças no banco de trás do carro, não vai haver lugar para as malas. Ora, colocamos no porta-malas, Steven. Compramos esse carro justamente pelo tamanho do porta-malas. O porta-malas está emperrado. Não está abrindo. Ah, é? O que aconteceu? Perguntou Tracy. Não faço ideia. Emperrou de repente. Vou dar uma olhada. Não há tempo para isso agora, disse Steven. Preciso ir para a revista. De carro? Desde quando vai para lá de carro? Quero checar como ele está. Houve um barulho estranho no motor. Mas o motivo para deixar o carro comigo, Steven, argumentou Tracy. Vou levá-lo para a oficina para checar esse barulho e consertar o porta-malas que não abre. Nem pensar em oficina, esbravejou Steven. De todo modo, levaremos o carro conosco e o rebocaremos atrás do trailer. Steven, não seja ridículo. Não vamos arrastar esse trambolho até Yellowstone. Claro que vamos. Será muito mais prático. Deixaremos o trailer no camping e visitaremos de carro o parque ou a região. Afinal, não vamos ficar zanzando com aquele negócio para lá e para cá. Mas Steven, não tem mais. Todo mundo faz isso lá. Certo, então está bem, cedeu Tracy. Vou dar um pulo na revista. Faça as malas e avise sua irmã que passarei lá amanhã às 7h30. Às 9 estaremos a caminho do meio oeste. Steven saiu e foi até o carro estacionado na rua. Pareceu-lhe que o fedor do cadáver de Alice já começava a sair do porta-malas. Ou será que aquilo era coisa de sua cabeça? Dirigiu-se à redação da revista onde foi recebido como herói, mas sua mente encontrava-se distante dali. Não viu nada do que falavam. Tinha a sensação de que tudo girava à sua volta. Sentia-se enjoado. Estar ali de volta trouxe todas as emoções à tona ao mesmo tempo. Ele matara alguém. Só naquele momento se dava conta do que fizera. Após passar uma água no rosto, Steven trancou-se em sua sala com Skip Nellan, que ocupava o cargo de assistente editorial da revista. Tudo bem, Steven? Perguntou Skip. Você não está com uma cara boa? Está suando e pálido, feito cera? Está. Acho que preciso descansar. Vou enviar meu artigo sobre o festival por e-mail. Está aberto a críticas. Não vai voltar? Não. Vou passar uns dias com a minha família e... Vou passar uns dias com minha mulher e meus filhos. Viajo amanhã. Depois de tudo o que houve, preciso ficar um pouco com eles. Compreendo perfeitamente, reconfortou o Skip. Será que Alice vem hoje? Bergdorf engoliu em seco. É justamente sobre isso que preciso conversar com você, Skip. Steven assumiu um ar gravíssimo e Skip, preocupado, falou. O que está havendo? É que Alice roubou meu cartão de crédito. Foi ela que armou tudo. Fugiu após confessar o que fez. E essa agora? Reagiu Skip. Como assim? Bem que ela andava estranha nos últimos tempos. Vou prestar queixa agora mesmo. Não se preocupe com isso. Steven lhe agradeceu. Assinou alguns documentos e enviou o artigo por e-mail. Aproveitando que estava conectado à internet, fez uma busca rápida sobre a decomposição de corpos. Tinha medo de que o fedor o denunciasse. Segundo seus cálculos, partindo do dia seguinte, uma quarta-feira, chegaria em Yellowstone até sábado. Poderia livrar-se do corpo de modo que ninguém o encontrasse. Sabia exatamente o que precisava fazer.
Apagou o histórico de navegação, desligou o computador e saiu. Já na rua, tirou do bolso o celular de Alice, que trouxera consigo, ligou e, percorrendo a lista de contatos, enviou uma mensagem aos pais dela e a alguns amigos cujo nome ele conhecia. Precisou espairecer, ou viajar por um tempo para respirar um pouco de ar puro. Ligo em breve, Alice. Ninguém a procuraria tão cedo. Steven jogou o aparelho numa lixeira. Restava ainda um detalhe. Entrou na casa dela com a chave que havia pegado de suas coisas e pegou todas as joias e os objetos de valor que lhe dera de presente. Em seguida procurou uma casa de penhores e vendeu tudo. O dinheiro serviria para pagar parte de suas dívidas. Em Southampton, na sala da casa de Samuel Padley, Anna, Derek e eu acabávamos de lhe revelar que Megan era o alvo de 1994, não os Gordon. Megan? Repetiu ele, incrédulo. Mas que história é essa? Tentamos interpretar sua reação, que até ali parecia sincera. Samuel estava abalado. É isso mesmo, Sr. Padley, respondeu Derek. Nós nos enganamos em relação à vítima da época. Sua mulher é que era o alvo do criminoso. A morte dos Gordon foi um efeito colateral. Mas, por que Megan? É o que gostaríamos de entender, falei. Isso não faz nenhum sentido. Megan era a pessoa mais doce do mundo. Trabalhava numa livraria onde os clientes a adoravam. Era também uma vizinha atenciosa. E ainda assim, comentei. Alguém a detestava o suficiente para matá-la. Samuel ficou pasmo e permaneceu calado. Sr. Padley, continuou Derek, é muito importante que nos responda essas perguntas. Vocês foram ameaçados ou lidaram com pessoas perigosas, gente que pudesse querer atacar a sua família? De jeito nenhum, ofendeu-se Samuel. Só quem não nos conhece poderia pensar algo assim. Por acaso o nome de Jeremiah Ford lhe diz alguma coisa? Não, absolutamente nada. O senhor já me fez esta pergunta ontem. Megan estava nervosa nos dias que antecederam sua morte? Comentou sobre algo que a preocupasse? Não, não. Ela gostava de ler, escrever e sair para fazer suas corridas. Sr. Padley, interveio Anna. Quem poderia saber que o Sr. e Megan não iriam à abertura do festival? O assassino sabia que naquela noite sua mulher sairia para correr como de costume, enquanto a maior parte da população se encontrava na rua principal. Samuel Padley refletiu por um instante antes de responder. Todo mundo falava no festival. Nossos vizinhos, quando fazíamos compras, os clientes da livraria. Era o assunto de todas as conversas. Quem tinha ingressos para abertura e quem apenas se juntaria à multidão na rua principal. Sei que Megan respondia a todos os que lhe perguntavam sobre isso, falando que não tínhamos conseguido ingressos e que ela queria ficar longe da confusão do centro da cidade. Ela dizia no tom daquelas pessoas que não gostam de festejar o Réveillon e aproveitou a ocasião para dormir cedo. Vou ficar lendo na minha varanda. Faz muito tempo que não temos uma noite tão calma. Vejam a ironia. Samuel parecia completamente abalado. O senhor disse que Megan gostava de escrever, retomou Anna. O que ela escrevia? De tudo um pouco. Ela sempre quis escrever um romance, mas dizia que nunca tinha pensado numa trama boa o suficiente. Em compensação, mantinha um diário, no qual escrevia com bastante frequência. O senhor o guardou? Sim, guardei os diários. São pelo menos 15. Samuel Padley saiu por um instante e voltou com uma caixa de papelão empoeirada que devia ter desencavado do porão. Era cerca de 20 cadernos, todos da mesma marca. Ana abriu-o ao acaso. Estava preenchido até a última página com uma letra fina, muito texto. Exigiria horas de leitura. Podemos levá-los conosco? Perguntou Ana. Como quiserem, mas duvido que encontre alguma coisa interessante. O senhor os leu? Alguns, em parte. Depois da morte dela, ler seus pensamentos me dava a sensação de reencontrá-la, mas logo percebi que ela estava entediada. Vocês verão. Ela descreve seu cotidiano e sua vida. Minha mulher estava entediada com o dia a dia comigo. Falava da vida na livraria. Quem comprava qual tipo de livro. Ficou até mal em dizer isso, mas achei até mesmo um tanto patético. Logo parei de ler. Alguns trechos me passaram uma impressão bastante desagradável. Isso explicava porque os cadernos haviam sido relegados ao porão. Quando estávamos indo embora, carregando a caixa de papelão conosco, observamos malas na entrada. Está de partida? Perguntou Derek. Minha mulher está levando as crianças para a casa de seus pais, em Connecticut. Ficou com medo depois dos últimos acontecimentos em Yorkshire. Irei me encontrar com eles depois, sem dúvida. Enfim, quando eu tiver a autorização para deixar o estado.
Derek e eu tínhamos que retornar ao centro regional da Polícia Estadual para encontrar o Major McKenna. Ele queria se reunir conosco para um balanço da situação. Ana se ofereceu para ler os cadernos de Megan Padley. Não quer dividir o trabalho? Sugeri. Não. Acho ótimo fazer isso. Vai me manter ocupada. Estou precisando. Sinto muito pelo posto de chefe de polícia. A vida é assim mesmo, respondeu Ana, que se esforçava para não demonstrar quanto estava abalada. Derek e eu nos dirigimos ao centro regional da Polícia Estadual. De volta a Orphea, Ana deu uma passada na delegacia. Todos os policiais estavam reunidos na sala de descanso onde Montaigne improvisava um pequeno discurso de posse como novo chefe de polícia. Ela não teve estômago para ficar e decidiu ir para casa, a fim de mergulhar nos cadernos de Megan. Na porta da delegacia, cruzou com o prefeito Brown. Ela fitou por um instante em silêncio, depois perguntou: Por que fez isso comigo, Alan? Olha a confusão que estamos, Ana. Aliás, em boa parte graças a você, que queria tanto participar dessa investigação. É hora de assumir as consequências disso. Está me castigando por fazer meu trabalho? Sim, fui obrigado a interrogá-lo, assim como a sua mulher, mas porque era necessário para a investigação. Você não tem um direito a privilégios, Alan. E é justamente isso que faz com que eu seja uma boa policial. Quanto à peça de Harvey, se é isso que você chama de confusão, gostaria de lembrar que foi você quem o trouxe até aqui. Você não assume seus erros. Não é melhor do que Gulliver e Montaigne. Vocês se julgavam rei filósofo, mas não parte de um pequeno déspota sem importância. Vá para casa, Ana. Pode pedir demissão se não estiver satisfeita. Ana foi para casa bufando de raiva. Assim que chegou, desmoronou no hall de entrada, aos prantos. Ficou muito tempo sentada no chão, abraçando o próprio corpo e apoiando-se na cômoda, chorando. Não sabia mais o que fazer, nem para quem ligar. Lauren? A amiga lhe diria que a avisara que sua vida não era em Orphea. Sua mãe? Esta lhe daria a enésima lição de moral. Quando finalmente se acalmou, seu olhar pousou na caixa de papelão com os cadernos de Megan Padley que trouxera para casa. Decidiu mergulhar neles. Serviu-se de uma taça de vinho, sentou-se numa poltrona e começou a leitura. Começou logo em meados de 1993 e seguiu o curso dos últimos 12 meses de Megan até julho de 1994. A princípio, Ana morreu de tédio com a descrição maçante que Megan Padley fazia de sua vida. Compreendia o que o marido dela poderia sentir se tivesse lido aquilo. Mas então, no dia 1º de janeiro de 1994, Megan mencionava o baile de gala do Ano Novo no Hotel Rosa do Norte, em Bridgehampton, onde ela conhecera um homem que não era da região e que a conquistara de um modo único. Então Ana passou para fevereiro de 1994. O que descobriu ali deixou-a totalmente estupefata.